ouvinte de Sério, mas nem tanto, seu podcast de contextuais. Estamos aqui no nosso episódio sobre FACT. As terapias contextuais, afinal, elas podem ser breves? E temos aqui hoje à noite Marcelo Silvestre. Boa noite, bom dia, boa tarde, em qual período você estiver escutando. Eu me chamo Marcelo Henrique Silvestre, sou graduando do último ano da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, do curso de Psicologia. Oi, Marcelo. E também temos aqui Tereza Stivel. Boa noite, pessoal. Boa tarde, não sei, tô perdida, tô confusa. Meu nome é Ana Tereza Estival, sou de Goiânia, psicóloga, e espero aproveitar muito esse momento com vocês. Eu, Caroline Leão, estou aqui, tenho a honra de apresentar o nosso convidado, queridíssimo Raul Manzioni. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que vocês estejam ouvindo aí. Eu sou o Raul, sou psicólogo clínico e trabalho com ACT faz uns bons anos aí. Acho que é isso que vale dizer por hora. Não, a gente sabe que você é muito mais que só um psicólogo clínico, né? Se não me engano, você é um heterofilista? Alterofilista? Alterofilista. Powerlifting! Hetero! Sim, sou alterofilista também, sou medalhista nacional, além de tudo, então é um espacinho da vida que a gente faz outras coisas também, né? Porque não adianta só trabalhar, né? Então, você acompanhou nas Olimpíadas? acompanhei, fiquei de olho, fiquei sabendo depois das coisas, mas não consegui ver na hora porque estava muito cedo, né? Coisa que começava às 6 da manhã, assim, não sou de madrugar muito não, mas fantásticas Olimpíadas, né? Tipo, apesar do que a gente está vivendo, né? Eu sempre acho esporte uma celebração assim muito legal, assim. Nossa, eu ouvi o Galvão Bueno dizendo isso tantas vezes. As Olimpíadas são a celebração do esporte. Aí você falou isso na cabeça. Desculpa, Mar, fala aí. Na sua opinião, Raul, o que você acha que faltou para o Brasil levar ouro no halterofilismo? Vixe, cara, aí é complicado porque aí envolve coisa de... depende da categoria, né? Mas eu acho que... Bom, pelo menos eu penso assim de longe que como atleta também, acho que falta muito investimento. E atleta que é brasileiro, assim, que não faz esses esportes que não são tão populares aqui no nosso país, né? Você paga, você paga do teu bolso para competir, para viajar, para comprar equipamento. Então, só da gente conseguir uma classe, assim, o cara foi indicado para as Olimpíadas, para mim isso já é ganhar, sabe? Tipo, já é uma vitória, né? Merecer a medalha. A linha de base é muito diferente do resto dos países que tem, né? Todo investimento, assim, né? É uma pena, mas acho que faltou muita coisa, mas eu não de longe, sem nem de longe culpar o atleta, assim, né? Acho que a condição toda é muito propícia. Não é muito propícia, né? Então, E a gente infelizmente. passa por isso na psicologia também, né? Na educação, na nossa educação formal. Tipo, a gente tem alguns privilegiados, né, que podem se bancar por muito tempo para poder estudar psicologia, fazer mestrado, doutorado, porque muita gente tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Porque a gente não tem políticas de incentivo para as pessoas, né, nas suas áreas. Tipo, a gente não tem política de incentivo na parte do atletismo, da saúde física, né, na competição. A gente não tem na área da saúde, cada vez menos, né? Enfim. Muito custo, né? Então, dentro da nossa área mesmo, eu consigo pensar algumas coisas, assim, né? De como é difícil a gente ter uma boa formação, um bom acesso, né? Tipo, como entregar uma boa terapia, né? Que, sinceramente, é uma das coisas que eu me preocupo com, né? De toda essa empreitada toda de treinar pessoas em ACT cada vez mais e como a gente faz isso de um jeito que, né? Formações em psicologia são caras, afinal de contas, também, a gente sabe disso, né? Então... Sim, e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Para tentar dar um gostinho para as pessoas e disseminar informação de qualidade. Então, eu queria passar a bola para o Marcelo e para a Ana darem o start nas nossas perguntas e poder disseminar aí o conhecimento sobre FACT. Vamos embora. Aproveitando que você falou um pouquinho dessa trajetória e da sua formação,
Conta pra gente como é que você veio parar nas contextuais, como é que você chegou aí? Cara, sabe, às vezes nem eu sei direito, assim, porque foi uma coisa que não foi uma escolha, assim, tipo, de um dia eu decidi, tipo, eu quero trabalhar com isso, assim, acho que foi meu percurso, né, desde o do primeiro ano da graduação foi me levando para esse lado, assim, que eu entrei na análise de comportamento, né, tipo, entrei assim, fui tendo as disciplinas na graduação, né, e eu tive a sorte, quase bênção, né, de ter como, eu falo abertamente, ter como minha pessoa que me introduziu à análise de comportamento e me guiou a graduação inteira, a Cássia Tomás, né, uma pessoa terapeuta fantástica, pesquisadora fantástica. Então, foi fácil de apaixonar pela análise de comportamento quando é essa pessoa que te introduz, né? E aí, quando chegou no momento ali de, tipo, sempre quis ser terapeuta desde a hora que eu entrei na faculdade, eu fiquei, terapia comportamental, como é que é, né? E sem saber até lá no quarto, quinto ano de psicologia que eu entendo quais são as terapias, né? E eu tava. O que eu mais tive contato era a FAP, né, acho que naturalmente, assim, por causa do modelo que eu tive, né, de análise de comportamento. Mas é um belo dia, foi. Eu literalmente ouvi o nome Terapia de Aceitação e Compromisso. Eu falei, que nome diferente, né? Tipo assim, que nome. Não é nem esquisita, assim, é diferente mesmo, assim, poxa, sei lá, vou dar uma olhada nisso aí, parece legal. O nome me chamou a atenção e claro que esse negócio é comportamental. E aí foi um negócio que eu fui de cabeça, assim, tipo, ouvi falar a respeito. Aí eu lembro que eu vi uma palestra em, o que é? Num simpósio do ambulatório de ansiedade aqui das Hospitais Clínicas, eu vi uma palestra da Karen Vogel a respeito. Aí eu fui falar com ela, né? E do que eu fui falar com ela, ela falou, tem um curso lá no Hospital das Clínicas de uma extensão em ACT, que é a extensão em ACT lá do HC, né? Que cresceu muito, né? Quando aí eu fiz o curso em 2015, ainda na graduação, e de lá não parei, né? Foi uma coisa atrás da outra, um curso atrás do outro, aí até o momento em que resolvi pegar dinheiro de onde até onde eu não tinha dinheiro, né? Eu peguei uma reserva de vida que eu tinha, peguei, bom, eu vou para a SBS, vou conhecer a SBS Internacional no Congresso, né? Fui para Sevilha, vou conhecer essa galera e ver sabe? E nesse momento em diante eu falei, putz, é isso mesmo, assim, né? Então eu acho que a minha entrada nas contextuais foi uma coisa que foi, sabe, quase magnetismo, eu fui atraído por, assim, né? Tipo, eu sinto que foi uma coisa sempre muito, tipo, muito minha cara, muito confortável, assim, de, de vestir mesmo, né? Acho que vestir é a palavra que eu gosto de usar, assim, para essas coisas de vestir, abraçar, né? Então eu sempre fui mais orientado para a arte, mas eu gosto das contextuais como um todo, da ciência contextual como um todo, né? Eu acho que é sempre bom a gente ter sempre mais e mais repertório, mais e mais ferramentas, né? Tem uma intervenção que tem mais essa cara aqui, essa terapia fala mais, né? Então é sempre bom diversificar nosso arsenal, por assim dizer. Então eu gosto de tudo, mas apesar do meu foco ser mais ACT, digamos assim. E a FACT, Raul? Como que você chegou nela? A FACT, então, foi assim sabendo da ACT, eu estudei sobre FACT também, que é a terapia de aceitação e compromisso focada, né? E sempre foi uma vontade minha, assim, do tipo, aplicar a FACT, né? Eu falei, poxa, eu quero não ser um terapeuta breve, mas também oferecer terapia de curta duração, terapia breve mesmo, assim, coisa de fazer 3, 4 sessões, quando muito, né? 4 sessões já é muito tempo, uma terapia breve mesmo. Mas sozinho mesmo nunca foi uma coisa assim que eu, tipo, nossa, vou virar, sabe, eu virava no meu consultório e, tipo, agora eu sou um terapeuta breve, né? Mas foi de fato uma condição que foi meio que imposta para mim, né? Que eu, de uma maneira, foi assim, acho que em 2018, uma empresa uma empresa lá dos Estados Unidos chamada Modern Health me contratou, não contratou assim, mas assim, queria que eu prestasse serviço para eles, precisando, a gente precisa de um terapeuta. Eles é uma empresa que oferece, faz um intermédio entre empresas, é uma empresa de saúde mental que tem um time de equipe de
de profissionais de saúde mental. E aí outras empresas fazem contrato com eles, aí tipo, às vezes a empresa, tipo, a gente tem um trabalhador nosso que está precisando de terapia, e sei lá, a gente oferece 3 sessões cobertas para essa pessoa, né? Então essa pessoa vai fazer terapia, que é intermediado por isso, e então você tem direito a 3 sessões, dependendo do plano que a empresa assina com eles, 3, 4, 5, não muito, não mais do que 6 sessões, né? Eu falei, bom, eu preciso de algo, a terapia que eu estava acostumado a fazer, que é a ACT, do jeito que eu fazia a ACT, eu precisava encurtar, né? Eu precisava, porque depois de 6 sessões, tchau. Ou 6, 5, 4, 3, 2 sessões, já tive vezes assim, né? Precisei encurtar isso. Então, me veio essa condição assim, bom, então eu fui atrás, fui estudar com o Kirk Stross e a Patrícia Robinson, né? Que são os desenvolvedores da FACT mesmo, e fui aprender com os caras e isso me facilitou, mas vem bastante de um interesse meu, além da condição em si, mas é um interesse antigo meu de tipo assim, poxa, como é que dá para a gente transformar rápido a vida das pessoas, e não num sentido de urgência, né, mas tem muita gente precisando de ajuda, sabe? Muita gente precisando de ajuda e eu sei que psicólogo clínico não é uma profissão que a gente fica sem trabalhar, né? Então quero ajudar mais e mais e mais e mais e mais pessoas, né? Então, e às vezes a gente tem pouco tempo para isso fora, né? Fora isso, né? Que é tipo, às vezes a gente não sabe se a gente vai ver a pessoa na semana que vem. Seja porque ela resolve parar a terapia, seja porque a vida acontece, né? E, tipo, sei lá, o cliente sofreu um acidente, ou de repente tem que se mudar de país, ou a condição financeira gira de um jeito, e você estava planejando ainda, sei lá, colher dado, e vou tentar fazer uma sessão de exposição que eu estava planejando com o cliente, às vezes é tipo, quanto tempo a gente tem de verdade, né? Então, tem todo esse conjunto de variáveis que me levou para isso, assim, para terapia de situação e compromisso focada, né? E é uma coisa que atualmente eu ofereço os 2 serviços, né? Eu pergunto, né? Não é que eu falo para os clientes assim do tipo, você quer terapia breve ou terapia, né? Mas eu falo, olha, geralmente, né? Passou umas 4 sessões, a gente vê, né? Se você quer ir para frente, quer ficar por aqui, né? A maioria das pessoas prefere mais de longa duração, mas tem muita gente que está se interessando mais por tipo, poxa, é uma terapia que vai durar menos tempo, né? Porque a gente tem muito não diria mito, porque não é um mito, né? Mas uma concepção de que, tipo, terapia tem de obrigatoriamente durar muito tempo para ser eficaz, né? E não necessariamente. E tem pessoas que vêm com problemas muito pontuais também, né? Tipo, a pessoa vem para terapia com uma questão, você cuida daquela questão, pronto, acabou, né? Não precisa ficar. Às vezes a gente sente que para ser um bom terapeuta, a gente tem que ficar ali um tempo com a pessoa, ajudar em tudo na vida dela, assim. Você acha que É. a FACT traz uma visão diferente disso? Cara, é assim que acho que tem umas coisas até que, tipo, uns dados até sugerem, né? Que, tipo, terapia de curta duração ou terapia breve e terapia de longo prazo não é uma melhor que a outra. As duas podem ter, em comparação, né, podem ter ganhos muito bons, né? Então a gente tem dados que e geralmente tem um estudo ali, não lembro a referência de cabeça, tá? Mas é tipo, eu lembro de um Ah, não estudo. acredito, que absurdo. Você não vai Pois citar a nota de nossa rodapé? senhora, Nossa. tem que devolver a carteirinha de pesquisador, né? Depois dessa. Tipo, tem até uns estudos que sugerem que, tipo, terapia faz lá seus grandes efeitos lá por volta das 4, 5 sessões, sabe? Tipo, é, óbvio que, tipo, isso é sobre terapia, não é sobre terapia comportamental, muito menos sobre arte, sobre psicoterapia, eu trabalho em psicoterapia de modo geral, né? Então, sei lá, eu acho que já aquela coisa que eu falei no começo, agora mais cedo, né, diversificar o arsenal, para mim é isso, assim, é isso que eu acho que eu gosto de oferecer, porque dá para ser uma terapia muito em curto espaço de tempo, a gente consegue, né, ser uma coisa bem intensa e, tipo, talvez a gente não faça uma modificação de comportamento tão de longo prazo, aquela modelagem tão bem feita, e aquele reforçamento diferencial tão cuidadoso, bem programado, que nenhuma terapia de longo prazo talvez tenha essa vantagem, mas é, tem sobre uma questão do tipo, o que é mudança, afinal de contas, né? E às vezes aquele empurrãozinho que a gente dá, né? Aquele peteleco ali tipo nas pecinhas de dominó, né?
tudo que a pessoa precisa, né? Uma coisinha que a gente ajuda ali a mudar na vida dela de uma semana para outra, já põe a vida da pessoa em movimento, assim. Então, tem até um pouco a ver com, eu acho que com teoria comportamental, né? Tem umas coisas que eu penso, assim, mas eu acho que é isso que dá para oferecer. A gente consegue, né? Às vezes a gente dimensiona, assim, do tipo uma mudança de terapia boa, a gente pensa numa topografia muito diferente ou muito específica que o cliente vai apresentar, e às vezes não. Às vezes é uma coisa sutil, é tipo, ajudar a pessoa, tipo, fazer uma caminhada de 20 minutos por dia, sabe? Sabe, coisas mais relacionadas. Eu penso muita coisa relacionada à saúde mesmo, que para mim, saúde mental e física, eu não chamo de coisas diferentes, para mim eu chamo de saúde, né? Total. Então Então, isso a que eu gente estava com uma manda. percepção. Ah, Quando a gente estava pensando a respeito, veio a questão, será que a FACT, ela é um bombeiro? Ela vem só para apagar um fogo? Mas aí a sua percepção trouxe que, na verdade, é sobre respeitar a individualidade do sujeito e adequar o tratamento no que seria melhor para ele. uhum. Então, eu acho que não é incomum a gente botar na mesma moldura, né, de tipo terapia breve com urgência, né? Eu acho que é uma coisa que tipo eu tinha essa sensação no começo, assim, do tipo uma coisa rápida que a gente tem que fazer logo, porque, né? E acho que até faz algum Resolver sentido. sua vida, resolver. Tá, 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 tá. Exato, resolver problema, resolver problema, resolver problema. E acho que tem algumas pessoas sim que precisam que precisa que você seja um bombeiro, né? E quando apagou o incêndio é isso que a pessoa precisava, mas não necessariamente assim. Eu acho que como é que eu posso? Tô tentando pensar assim melhor nessa resposta, mas acho que um pouco sobre o contexto da FACT é originário, acho que disso, né? Porque o desenvolvimento da terapia de aceitação e compromisso focada vem de uma necessidade, né? Veio de uma necessidade dos autores, né? Que é o Kirk Strauss e a Patricia Robinson. Eles nunca foram terapeutas de consultório tradicional particular, sempre foram terapeutas de cuidados primários, terapeutas de sistema de saúde, em que eles nem sabiam nada dos que não conseguia fazer uma anamnese dos clientes dele, simplesmente alguém chegava lá uma lista, você vai atender essa pessoa esse horário, esse horário, esse horário, esse horário, cada sessão tem 20 minutos. Então, você imagina que num contexto de emergência de hospital, vai ter uma cara mais de incêndio mesmo, né, para algumas pessoas, né, mas então surgiu dessa necessidade, né, é, e eu nunca trabalhei em sistema de saúde, mas eu quis adaptar para minha prática clínica, né, particular. Então, tem muita gente que, acho que todo mundo que chega em terapia, ou quase todo mundo, para não dizer assim, chega com, né, um sofrimento mais ardente, né, por assim dizer. Né, e acho que a gente está muito condicionado como clínicos a tipo, primeiro, sabe, eu faço uma coleta de dados, que leva 4, 5 semanas, né? Pego todo o histórico da pessoa, ou todo o histórico relevante, né? Fulano tem 32 anos, é formado tal, teve isso aqui, esse contexto na vida, tá, 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 tá. Aí a gente aí a gente começa o trabalho, né? E na verdade eu penso, o jeito que eu trabalho com, assim, bom, desde a primeira sessão já tô intervindo, né? Até teoricamente, se a gente pensar, né? Tá ali ouvindo é uma intervenção por si só, né? Então, desde o começo eu já quero fazer alguma modificação de comportamento ali mesmo, né? Sair da sessão com um mínimo plano para a pessoa. Isso tem sido uma coisa frutífera, sabe? Eu tenho observado, assim, e eu acho que eu digo até não sendo do contra, né? Porque acho que quando a gente aprende a fazer terapia comportamental, a gente ouve aquele mantra, né? De que, tipo, o objetivo da primeira sessão é a pessoa voltar para a segunda. Né? E às vezes eu penso o que isso quer dizer, né? Não que eu discordo, mas tipo, eu penso muito isso do tipo, será que eu vou ver a pessoa uma segunda vez? Né? Então eu já tento fazer algo ali mesmo, né? Mínimo que seja, né? Nem que seja uma micro desesperança criativa, que seja um mini contato com valores e eu não sei se a pessoa vou ver a pessoa de novo, né? Será que a pessoa vai ter tempo para a segunda vez também?
Então. Eu tô ouvindo você falando e eu tô pensando um zilhão de coisas, mas porque eu já sei o que que é a ACT, né? Uhum. Mas eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, né? Para a gente poder seguir aí uma linha de raciocínio que todo mundo está acompanhando. Tá. O que que é a diferença entre a FACT e a ACT? Quais são as principais diferenças? O que que eu preciso saber para entender como, depois, né, para a gente discutir como que dá para fazer isso na clínica, como que a gente pode fazer isso no sistema público. Mas, enfim, vamos voltar esses passinhos aí. Conta para a gente. Cara, eu acho que, tipo, fundamentalmente a diferença não existe essa diferença, não existe uma grande diferença porque é ACT, é terapia de aceitação e compromisso ainda, só que, como o nome diz, é focado, né? Então acho que muda muito mais o jeito que a gente conduz, os métodos, né, por assim dizer, que são mais breves, mais focados, mais estruturados até, eu diria, né? O que ouvir, mais estruturado, eu sei que uma coisa que a gente pode ouvir, pode pensar, pode derivar disso mas não tem tanto espaço para flexibilidade assim, que eu só vou entregar exercícios. E muito pelo contrário, né? A gente tem algumas coisas que tem que ser um pouco mais, entre aspas, protocolar, assim, né? Mas fundamentalmente a gente ainda quer o quê? Fomentar o desenvolvimento de flexibilidade psicológica. Só que ao invés de falar de 6 processos de flexibilidade psicológica, que é aceitação, difusão, contato flexível com o momento presente, self, como contexto, valores e ações com compromisso, a gente pensa em, né, ao invés de falar do hexaflex, a gente fala do triflex, né, a gente fala em 3 pilares de flexibilidade psicológica, que é aceitação, abertura, aceitação não, abertura, presença e engajamento, né? Que não é só exclusivo da FACT, quem estuda ACT sabe que esbarra num texto ou outro e fala daquela coisa de open, aware, engaged, né? Mas a gente olha só para isso, né? Então a gente pensa que a mensagem que é para os nossos clientes é, de modo geral, é se abrir e ser mais consciente e fazer o que importa, né? Isso é uma mensagem, né, concisa e poderosa, eu acho, assim, mas fundamentalmente, se você estuda ACT, se você tem um conhecimento de ACT, e estudar FACT não é estudar uma outra terapia, é um outro jeito de aplicar a mesma terapia que você já sabe, né? Então, tem uns exercícios mais característicos, tal, mas, né, cada cliente é um cliente. Às vezes você está com vou chegar e vez ou outra já aconteceu de bom, eu tenho essa estrutura para seguir e tal, mas aí chega lá, eu pego uma pessoa pouco colaborativa, então eu vou tentar seguir o protocolo à risca, ou eu vou, tipo, ficar atento à pessoa em sessão e atender a função daquele protocolo, né, que é entender algumas coisas mais de contexto geral da vida da pessoa, né, e o problema que ela está vivendo no momento, né. Então a gente tem que levar em conta também o que é característico da ACT, que é a flexibilidade, né, do repertório do terapeuta ali para a sessão também, né, mesmo que seja breve, porque eu tenho e a Carol conhece, porque a gente foi colega aí de muito tempo aí de troca de casos clínicos, sabe que eu tenho eu sou sempre sorteado com os casos peculiares, assim, então as pessoas que têm Nossa, cara, terapias difíceis é esse sempre negócio de que cada pessoa tem, cada terapeuta tem o paciente que merece, eu fico pensando que pessoa que é o Raul para merecer uns BO desse. Porque puta merda, então, tipo, cada bucha. É um ótimo não, terapeuta, é você esse tipo de pessoa, né, Rodrigo? então, não é tão incomum assim, tipo, chegar umas interações, né, muito desafiadoras, assim, né, tipo, tem uma coisa que me ajuda, inclusive, assim, é de pensar muitas vezes do tipo, não é um cliente difícil, não é uma pessoa difícil, é uma interação difícil, né? É a interação que está complicada, não é a pessoa que está complicada. Isso me facilita quando eu me deparo com uma primeira sessão assim, a pessoa não quer colaborar, sabe? Mas está lá. E eu consigo mesmo assim. Eu não faço sessões de 30 minutos, né? Mas faço assim uma sessão, 3, 4 sessões, a pessoa precisa que ela minimamente colabore comigo para a gente sair dali com um plano de ação, né? E eu fico imaginando, né, como terapeuta, deve ser difícil com essas pessoas que provocam uma interação difícil, né? Ou porque tá muito no repertório dela, ou porque alguma dificuldade no repertório dela esbarra com o nosso, né? Porque nós terapeutas também somos pessoas.
É difícil a gente se abrir, né, para interações assim. Aí eu fico pensando como deve ser desafiador trabalhar assim em terapia breve, sabe? Tipo, será que é desafiador ou será que é um alívio? Tipo, essa pessoa vai ficar aqui por tempo, então, sei lá, isso muda alguma coisa? Como que é, em termos de repertório do terapeuta? Como assim? Só esclarece essa pergunta Tipo, mesmo. Assim. eu acho que ficou confusa a pergunta mesmo, mas assim, quando a gente, nós como terapeutas, com pessoas que, não pessoas difíceis, mas em interações difíceis, quando a gente está trabalhando com terapia breve, tem alguma diferença da terapia mais longa? Eu acho que, assim, talvez fazendo um puxadinho, né, com aquela coisa de self como conteúdo, né, como conceito, né, quando a gente põe o outro como conceito, né, de que, tipo, eu vou pegar aquela pessoa, ela vai virar uma pessoa nova ao final desse tratamento aqui. E a gente faz isso, né, a gente quer quase readequar nossos clientes, né? E, tipo, haver um pouco daquele conflito de valores, de meus valores como terapeuta e os valores do paciente, de quando querer impor esses valores, né? Então, se eu sei que eu tenho pouco tempo, mesmo que eu tenha muito tempo, tanto faz. Eu acho que não precisa nem, sabe, fazer uma reflexão muito profunda, é só de pensar assim, bom, vocês aqui, vocês que estão aqui comigo e tipo, eu mesmo, assim, as mudanças da vida de vocês, né, quem vocês são hoje, sei lá, comparado a 3 anos atrás, não foi do dia para a noite, foram coisinhas assim, né, que vocês foram mudando e foram acontecendo na vida. Né, e a somatória, entre aspas, disso, para não parecer mecanicista, mas a somatória disso é, muda o repertório, né? Uma coisinha que é posta em movimento ali. Então, tipo, se eu tenho só 4 sessões, eu tenho uma interação difícil, se eu consigo, sei lá, meu, fazer com que a pessoa se abra para mim ou me convida para interação, né? Qualquer coisa, né? Porque às vezes eu não tô tão focado assim, tanto tipo qual a topografia que eu quero ver de um cliente, assim, mas de funcionalmente isso expandir o repertório dele, mesmo que seja uma coisa que por fora parece isso. Ah, mas o cliente fumava 15 cigarros e agora fuma 10. Eu falei, poxa, o que que ele faz quando ele não tá fumando esses outros 5 cigarros, sabe? Será que ele contempla a vista? Será que ele manda mensagem para alguém querido, né? Será que, sei lá, o que que isso vai, esse tempo que ele tá, né? Eu acho que eu gosto, uma coisa da perspectiva que eu gosto muito é de, tipo, como criar oportunidade para fazer outras coisas, né? Aquela coisa que eu falei, eu faço de uma semana para cá eu combino com o cliente de, tipo, ele vai dar uma voltinha na praça e vamos supor, tô pegando aqui um caso semi hipotético, tá? Porque eu quero, enfim, não quero proteger as pessoas, né? Mas, tipo, eu tem um caso de alcoolismo, né? E a gente, como é que você trata o alcoolismo? E leva tempo, a gente sabe que é um tratamento complexo, né? Como é que você faz isso em 3, 4 sessões, né? Então a gente pensa nessas 3, 4 sessões, eu descubro que a pessoa, né, ela tem um hobby que ela parou de praticar, né? Ela tem ou uma pessoa importante que ela deixou de se interagir, ou um pedaço da vida que ela ainda é muito valioso e ela está distante disso. E se eu consigo do tipo, você consegue de uma sessão para a próxima ler 2 páginas daquele livro que você estava querendo começar a ler? 2? Em uma semana, 2 páginas. Ah, mas é pouco. E comparado ao que você está fazendo já é algo, né? E se na, e aí eu consigo pensar assim do tipo, se eu peço para a pessoa dar uma caminhada ou é, ler 2 páginas de um livro que ela gosta muito, nesse meio tempo, né, vai que ela, sei lá, ela vai sair para dar um passeio e ela passa num lugar que ela nem sabia que existia, mas que de repente aquilo poderia ser interessante para ela e ela conhece alguém no meio do caminho. Então, cria oportunidade para fazer outras coisas. E nesses 2 minutos ali, nessas 2 páginas que a pessoa está lendo, será que tipo ela consegue, pô, vou aproveitar e vou tirar um cochilo. Vou aproveitar e vou fazer outra coisa. Vou ler 3, 4 páginas, porque estou engajado nisso aqui.
né? E não só porque meu terapeuta falou que seria importante, né? Mas porque eu estou em contato com essa fonte reforçadora aí, né? E não resolve, né? E não resolve os problemas. O problema de alcoolismo tá lá ainda, mas a probabilidade, né, é reduzida, né? E aumenta a probabilidade de outros comportamentos mais valorosos mesmo de virem à ação, né? Virem à tona, digamos assim. Que Oi? costumo achar que a ACT nos convida para viver, não para sermos resolvedores de problema. Então, muitas vezes pessoas chegam num consultório querendo resolver um problema. Tá, mas enquanto você quer resolver esse problema, o que que você quer fazer da sua vida, né? O que que você quer ser? E depois que você solucionar esse problema, aí você quer se tornar aquela pessoa só depois que você solucionar um problema. Mas e agora, enquanto estamos solucionando o problema, o que que você acha da gente viver um pouco, né? Não só solucionar coisas. E ao meu humilde ver, assim, eu vejo a diferença de você sair de um caminho, de um lugar mais fusionado para um caminho de valores, assim, como, tipo, você tá sempre, quando você tá mais fusionado, no estado mais preso da vida, né? Você tá sempre com aquele mesmo problema. Mas quando você tá vivendo uma vida mais valorosa, você tá meio transitando entre problemas. Isso quer dizer que sua vida tá em movimento, né? Uma semana você reclama disso, daquilo, mas não reclamar porque a vida tá ruim, mas porque você tá, né? Uma vida valorosa é uma vida difícil, né? Afinal de contas, é uma vida que não é todo mundo que banca, né? Então você tá bancando isso, você tá bancando a viver coisas assim, bom, são problemas diferentes, mas são os que eu escolhi, né? Digamos assim, os perrengues que eu escolhi viver, por assim. Mas não tem nada a ser resolvido, as pessoas não estão quebradas, né? Elas acham que estão, né? E eu não acho que tem nada a ser consertado. Raul, quais habilidades você elenca para ser um bom terapeuta? Pra ser um bom terapeuta FACT, cara, consigo pensar assim, você está disposto a sentar com alguém que está sofrendo, né? Você está disposto a ouvir algo que muito provavelmente vai te deixar desconfortável, ou uma interação que vai te deixar muito desconfortável? E mais do que está disposto a ouvir, está disposto a ouvir e tá ali com aquela pessoa. E tá ali, tipo, né, de ouvir uma história escabrosa, de estar numa pessoa que está no sofrimento intenso, a gente geralmente fica assim, né? Talvez internamente, mas muitas vezes a gente fica assim para trás, na cadeira. Você está disposto a se inclinar, ouvir, falar com as palavras ou com o corpo mesmo, se eu tô aqui, né? Eu tô aqui, eu tô firme, eu tô aqui por você, né? Eu acho que para mim talvez essa seja a habilidade mais importante e que para mim é estar atento à pessoa, né? Tá atento à pessoa, o jeito que ela interage com você. Não tanto. E eu não sou uma pessoa ultimamente tão preocupada em ouvir ou entender a história, mas o jeito que a pessoa conta a história, o jeito que ela se relaciona comigo quando ela tá em contato com aquele sofrimento, né? Eu acho que a gente tem habilidades finas, né? Coisas específicas, falas específicas, metáforas específicas que, tipo, eu acho que isso mais é a cobertura, né, do bolo do que o recheio da coisa, assim. Eu acho que se tem que estar disposto experiencialmente a estar com gente, estar com alguém que está sofrendo, né, e que, sinceramente, acho que eu não tô, sinceramente me faz pensar do tipo, lembra também, né, de tentar viver isso na tua vida, né, eu acho que se você é uma pessoa aberta, é mais fácil se oferecer algo para alguém se você já pratica isso ou tenta praticar, né? Se você tenta se abrir, se tornar consciente, fazer o que importa na sua própria vida pessoal, quando você está diante de alguém, isso vem mais naturalmente, né? E isso para mim eu acho que seria as habilidades fundamentais assim de um terapeuta para trabalhar com FACT, né? E tá disposto a estar aberto a esse sofrimento é saber muitas vezes que ah, o caso que você atende pode não ir como você está planejando, ou a pessoa pode aparentemente piorar, ou as interações não vão tão bem assim, e acontece, né?
Isso não é uma ciência exata, afinal de contas. Então, tem lá uma lista de habilidades, metáforas e coisas específicas. Em algum lugar, sinceramente, não sei se não sei quanto essas regras são úteis, assim, né? De tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que falar aquilo. Bom, resumindo, conecte-se, é o que eu diria. Essa é a habilidade fundamental. Se conecte, se conecta. Se conecta, porque as pessoas querem ser ouvidas, a gente quer ser ouvido, sabe? E eu fico pensando aqui, né, Raul, quando você fala esse negócio de trazer a nossa atenção para o momento presente, né, de self com contexto, de estar mindful, tudo isso, todos esses operantes têm que ser muito bem treinados, né, porque eu fico pensando como deve ser desgastante para uma pessoa que não faz isso, ou uma pessoa que está chegando, atender um caso que é urgente, sei lá, pensando no contexto que a FACT nasceu, né, que é um contexto de hospital, tal, que você tem, você não sabe se a pessoa vai morrer, se ela vai estar ali, né, na próxima semana ou no próximo dia, né, que nem sempre terapia semanal também, principalmente nesses casos, mas como se torna precioso cada segundo que você tem, né, com aquela pessoa, e a relação terapêutica dá muito dado para a gente, né, e se a gente não está aberto a olhar para esses dados, olhar para a interação, sabe? Não necessariamente sair da interação, mas entender como você está reagindo e como que a interação está se dando enquanto ela está se dando, né? Isso não parece, para mim, uma habilidade para qualquer pessoa, né? É uma habilidade que a gente tem que treinar bastante, né? Tipo, eu acho que, às vezes, como terapeuta, a gente quer estar pronto, né? Nascer pronto, a gente lê 3, 4, 5 livros de arte e já quer saber de tudo. E a prática é muito importante, né? Então, você acha que pessoas que trabalham com FACT, pessoas que estão mais experientes aí, elas teriam mais facilidade em alguma habilidade essencial para essa terapia que é focada do que pessoas que estão chegando? Tipo assim, acho que a minha pergunta é: quais habilidades como terapeuta é importante a gente buscar desenvolver para conseguir entregar intervenções que são efetivas e pontuais? Eu acho que assim, como você. Eu consigo pensar em uma para mim, que acho que é de tipo, como você ficar atento funcionalmente ao que está acontecendo, né, na interação e na sessão. Eu acho que a análise funcional para mim é uma habilidade. Análise funcional é uma habilidade, né, não é uma coisa que você compreende, não é uma coisa, sabe, tipo, uma coisa meramente teórica, é uma habilidade que se exercita, né? E quando eu digo isso, é tipo ficar atento, sabe? Ficar atento, ficar atento, ficar atento. Eu acho que essa é a palavra que eu vou repetir bastante, mas porque é isso, assim, que é tipo análise funcional é ficar atento para mim isso. E é tipo, não é uma análise funcional de saiu da sessão, aí eu desenho uma contingência, eu desenho um hexaflex e tento. Tipo, também sabe? Mas para mim é muito mais uma coisa de eu falei isso, ou eu respondi desse jeito, eu fiz esse som, eu fiz esse gesto. Isso expande o repertório da pessoa ou não, né? E eu tô atento segundo a segundo a tudo que está acontecendo. Eu falei, a pessoa, dei uma chance para ela expandir o repertório dela ou ela ficou no mesmo lugar, né? A interação que eu fiz nesse momento ajudou ou não, né? Será que eu insisto ou mudo meu caminho, né? E eu acho que analisar funcionalmente para mim é a habilidade fundamental, né? Mas eu acho que analisar funcionalmente em sessão, né? Em sessão e durante a interação. E quando a gente tem pouco tempo, né? Eu acho que isso me vale até de fala, tipo, fico até pensando um pouco de teoria, sabe? Do tipo, o que é a história comportamental de alguém, né? E a gente fica muito no é o que a pessoa conta, né? E claro que né? O relato, a narrativa é uma coisa importante, mas eu não preciso saber precisamente os detalhes que a pessoa conta. Eu tô vendo a história viva na minha frente, né? Aquela história comportamental tá ali, então eu tenho os dados que eu preciso já, digamos assim.
Ah, mas você não sabe quando que ele caiu, ralou o joelho quando tinha 7 anos e tomou uma bronca do pai e tal. Ok, talvez eu não saiba disso, mas eu vejo, do modo geral, o repertório da pessoa tá organizado como, digamos assim, tá mais sob o controle aversivo ou mais sob o controle apetitivo, e é isso que eu fico tentando influenciar e mexer, né? E eu fico atento a essas transições. Né, e é esse tipo de análise funcional ao vivo ali que eu tô vendo, né? E eu vejo, sei lá, é, mesmo um cliente que diz assim, coisas que a gente geralmente interpreta como, isto é uma esquiva, né? Falei, não quero mais pensar sobre isso. Ah, não, a gente tem que bloquear essa esquiva, né? Porque o cliente está querendo, ó, esquiva experiencial aqui, o que que eu aprendi, né? Nesses livros aqui é tipo, não, mas pera, pisa no freio e pensa, isso é uma coisa que a pessoa já falou antes, ou é a primeira vez? Compara com a vida dela. Ela consegue barrar pessoas mais de autoridade, porque o terapeuta acaba sendo uma autoridade, queira a gente ou não, porque a gente exerce essas funções, né? Então, a pessoa me fala isso, ela está fugindo, ou ela tá se aproximando, é uma coisa que ela é nova, né? Está se aproximando, é um comportamento novo, e por isso é meio desajeitado, né? Então, eu vou fortalecer isso, né? Eu vou simplesmente interpretar isso foi skill experiencial, tipo, então a gente fica é, eu acho que análise funcional é a habilidade mais importante, né? E é esse tipo, né? Não só a análise funcional no sentido de tipo digitar, né? Formular o caso, né? Com tudo que a gente sabe, né? Mas ficar atento a tudo isso. Então é isso, né? Para mim é isso. Então, é necessário uma análise funcional da relação terapêutica também? É, eu acho que não existe outra coisa além da relação terapêutica, né? Eu Então, acho que em tudo que eu falei, eu penso em, tipo, na relação de duas pessoas, sabe? Porque, no fim, é isso que a gente tem, né? A gente tem o nosso próprio comportamento para influenciar o comportamento de outra pessoa, né? Então, pelo menos, eu não vejo a relação terapêutica como um pedaço da terapia, mas como ela inteira. E quando eu falo isso, as pessoas falam, então você trabalha com FAP? Eu falei, sei lá. Se isso for FAP, tá bom, tô fazendo FAP. Mas para mim esse é o jeito que eu faço terapia comportamental contextual, inclusive FACT, né, no caso, né? Essa era até uma dúvida nossa. Quando a gente está falando em FACT, a gente está falando de FAP mais ACT? Então, eu tô meio. Eu posso dizer que de uns. Faz tempo que eu não ouço FACT como FAP e ACT, porque tem até um artigo, acho que é do Glenn Callahan, que ele fala a respeito, alguma coisa assim, dessa integração. Acho que é um jeito de se referir a. É, pelo menos quando eu penso em FACT, eu penso em terapia de aceitação e compromisso focada, né? É, então, geralmente eu tenho visto mais assim, mas acho que acho que saiba do controle, sob controle do que você está falando quando você fala fact, né? Mas para mim fact é focado, né? Act focada. Bom, Raul, é... aí, voltei. Uma vez eu vi no seu Facebook que você fez um post sobre ter que dar uma pausa nos atendimentos, porque você estava passando por um momento com burnout. E eu vi muitos colegas psicólogos também abordando isso no Instagram, conversando sobre essa exaustão, principalmente nesse período de pandemia. É um sentimento que eu também sinto, geralmente, no final da semana, assim, essa exaustão, esse cansaço, e eu sinto que eu também não consigo prestar tanta atenção no que o paciente está dizendo, sabe? Isso vai gerando uma bola de neve. E muitas vezes nós, psicólogos, não queremos falar sobre isso, como se a gente estivesse falhando como um profissional da saúde mental, nós não estamos tão bem de saúde mental. Então, eu gostaria que você deixasse um recado para nós, profissionais da saúde, que estamos te ouvindo, como foi viver esse momento? O que você deixa? Qual é o conselho que você dá para nós profissionais? Cara, eu penso assim que ninguém tá bem, sabe? Acho que 100% em nenhum momento da vida. Isso é bom. Em especial agora, né? E quando eu digo isso é bom, é tipo, não é bom que as pessoas estejam mal, mas dizer que, tipo, é, a gente não é tão diferente assim quando a gente pensa, né? Óbvio que, né, isso
levando em total consideração, né, condições socioeconômicas diferentes, condições de gênero diferentes, né, a gente sabe que existem sim graus de sofrimento diferentes, mas acho que nós, como profissionais de saúde mental, a gente não é tão diferente assim das pessoas que a gente atende, né, é um papel que a gente exerce, e bem de longe eu espero que um terapeuta seja um ícone de saúde mental, um ícone de vida balanceada, né? Que isso eu acho que é impossível, né? Eu acho que a gente tende a aprender também como que a gente, por isso que eu falei daquilo da importância de viver o que a gente aplica na arte, porque tem algum propósito, assim, de como cuidar da nossa própria vida, cuidar do nosso bem-estar, cuidar da nossa saúde. Será que eu preciso atender essa carga de pessoas para ser um terapeuta bem-sucedido? Será que eu preciso acolher todo mundo que me procura, ou eu posso fazer uns encaminhamentos? Será que eu preciso topar todos os convites para trabalhos, assim, ou eu posso me dar uma pausa? Porque é difícil a gente mensurar, né? E como eu agradeço essa pergunta, porque eu já tive lá no burnout, e não é é uma sensação muito ruim, porque é tipo, você pensa, você olha assim, bom, meu trabalho e como eu digo, né, como você comentaram no começo de ser autofilista, bom, não carrego peso, né, eu não trabalho com mudança, né, que eu fico de puta de um desgaste físico, assim. Mas quando a gente está atendendo, a gente está fazendo tanta coisa, né, porque só porque a gente está parado não quer dizer que a gente não está se comportando, a gente tá sempre se comportando, a gente só para de se comportar quando a gente morre, né? Em especial quando a gente está atendendo, a gente está com um foco tão grande e a gente está tendo que balancear tanta coisa, que é o ficar atento ao que dizer, e balancear com, tipo, às vezes antes da sessão, você brigou com alguém, e, tipo, isso mexe com você, e você vai levar isso para a sessão, você vai levar isso para a sessão, queira você ou não, invariavelmente, porque a gente não é feito de pedra, né? Então você tem tudo isso, e a vida tem toda a vida acontecendo de fundo, porque a gente não é só psicólogo, e a gente, eu sou um pouco avesso, né? E a nossa cultura de tipo se matar de trabalhar enquanto terapeuta mesmo, assim, que é tipo a gente ouve, se a gente até pensar assim, se ouve alguém que tem 30 anos de formado, assim, atendo 10 pacientes. Nossa, tem algo de errado, né? Porque cadê tua agenda cheia? Cadê seus 50 pacientes durante a semana? Né? Isso é sucesso, né? Tipo, na fila do café, em consultório, coisas assim. A gente fala, nossa, hoje eu vou atender até às 10 da noite. E tudo bem que eu entendo que é tipo, é uma condição da nossa profissão, uma coisa mais de meta contingência que a gente é mais difícil de mudar, né? Mas acho que sucesso não é mensurado pelo tamanho da tua olheira, sabe? E é difícil da gente, quando a gente entra nessa cultura, é difícil a gente notar esses sinais, né, de dar uma pausa. Geralmente a gente ignora, porque é só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, e tipo de grão em grão, né, a gente sabe que é o fim da história. Então, você não precisa ter 30 clientes, ou 15 clientes em apenas um dia para ser um terapeuta bem-sucedido, de sucesso. Acho que a gente precisa muito se cuidar, em especial agora, que a gente tem que estar bem para cuidar dos outros. Se a gente não está legal, a gente talvez não seja tão útil. E eu fico pensando, né, Raul, se isso é uma questão da nossa área, tipo, analistas do comportamento, se é uma questão, tipo, analistas do comportamento em São Paulo, porque parece que a gente tem os nossos amigos no Facebook, parece que a cada 2 meses alguém posta que entrou em burnout, né? Então, tipo, eu fico pensando, como terapeuta contextual, que tem alguma coisa no nosso contexto que vai fazendo com que a gente se desgaste demais também, sabe? Tipo, a gente está respondendo a uma pressão que é social. Então, eu imagino, tipo, eu mesma, ano passado, passei por um burnout também, no final do ano, porque é muita coisa acontecendo, né? Muita coisa para a gente dar conta, muita gente doente. E se a gente fosse só, tipo, se a gente não fosse psicólogo, né? Se a gente vivesse plantando flores,
Eu acho muito difícil a gente estar consciente do mundo que a gente está vivendo hoje, no meio da pandemia, e tá bem. Ah, não. Ninguém tá bem, cara. Ninguém tá bem, a gente... Eu acho que, de um modo geral, a gente tá mais suscetível... Não, a gente tá mais suscetível ainda, assim, de não estar bem, porque a gente já não tá legal porque o mundo tá esse caos, a gente vai atender pessoas que não estão bem porque o mundo tá esse caos e, tipo, nem a gente tá lidando com a vida direito, vamos, como é que a gente vai ajudar os outros, né? Então, até pra gente reduzir Sim, até um pouco nossas expectativas, assim, né? sim. E Eu fico pensando... pensando, né? Fala, Nina. Não, pode falar. Não, eu ia falar como que às vezes os nossos valores, tipo, os sonhos que a gente tem para os nossos clientes é que eles sejam mais autocompassivos, né? E como muitas vezes a gente tem dificuldade de ser assim com nós mesmos. Ah, muito prazer, esse sou eu. É um Eu tenho na exercício. minha. É um exercício. Eu tenho na minha. No Assim. meu work. Sabe quando você tem, tipo, como chama esse lugar? Tipo um workboard, sabe? Tem um lugar na minha parede que tem tudo que eu tenho para fazer. Aí tem uma foto minha com a minha irmã. Quando a gente era pequenininha, um post-it escrito Seja Legal com ela. E, meu, parece besta, mas isso faz toda a diferença na minha vida. Assim, Eu, tipo, é interventivo todo dia ali, ó. Então, eu deixo geralmente aqui quando eu tô atendendo, eu tenho uma foto com a minha noiva de quando a gente começou a namorar e eu deixo aqui na minha frente, porque ela tem um bilhetinho que ela fez pra mim, que às vezes eu fico pensando, se eu me tratasse do jeito que ela me trata, né? Às vezes isso uhum. nunca foi de um jeito agressivo, então é tipo, é muito mais difícil exercitar com a gente mesmo do que com os outros, né? Mas aí envolve uma questão de perspectiva mesmo. Total, vamos disseminar o amor. Vamos chamar o pessoal da CL. Exato. Tá até É aqui. sobre se apaixonar por nós mesmos todos os dias, né? Se a gente se ama todos os dias, a gente busca cuidar de nós mesmos, né? Sermos amáveis. E falando um pouquinho da pandemia, você acha que esse boom pela busca de terapia você vai aumentar ou você acha que vai diminuir? Como é que vai ser nesse pós-pandemia? Olha, eu vou te dizer que eu acho que eu nunca fui tão bem sucedido antes da pandemia, porque aí, e eu não falo, eu falo isso meio tipo, acho um pedaço é bom, um pedaço eu fico até preocupado, assim, porque eu fiquei, nossa, as pessoas estão precisando de terapia como nunca, por N motivos, e acho que eu digo até como nós, como terapeutas, bom, todo mundo foi para atender online, então a gente atende muito mais pessoas do que antes, né? Então a gente é mais uma coisa para a gente ficar atento. Como vai ser pós, eu acho que a gente ainda vai observar os efeitos, né? Porque a gente ainda está no meio da coisa, né? O fato da gente estar vacinando até dá um alívio, a gente fica mais feliz, um pouco mais tranquilo, mas ainda tem muito chão. E a gente ainda tem para colher efeitos, para colher, entre aspas, não consigo chamar de frutos, mas é a única palavra que vem para mim do que a gente está vivendo agora, né? Eu fico até pensando se eu ainda sei interagir com pessoas, né? Sinceramente, ao vivo, né? Porque agora ficou tudo olhar para a tela, né? Nossa, É, sim. não, e eu tô sendo mais, eu tô pegando o ponto mais light até, que eu tô pensando assim, gente que começou bom, quem já tinha toque, desenvolveu, o toque fortaleceu ainda mais, sei lá eu, né? Ou tipo, quem passou a ficar 24 horas por dia com seu abusador, né? Ou quem até desenvolveu sintomas de trauma por conta disso, né? De perder alguém, perdeu a família inteira em 3 meses, sabe? Ou quem teve Covid grave e ficou sequelado, a gente não sabe quais são os efeitos das sequelas ainda, a gente está começando a descobrir, inclusive relacionado à saúde mental, que agora tem mais pessoas suscetíveis à depressão, ansiedade, depois de terem pegado Covid, né? Ou mesmo pessoas que, tipo, ficam com sequelas meio eternas, assim, de fadiga, de não sentir cheiro de mais nada, eu não faço ideia de como deve ser, tipo, você não sentir o cheiro da tua comida favorita mais, sabe? Então, acho que a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente e esperem, com certeza, os próximos livros de psicologia, os manuais de ACT vai falar de Covid-19. Não vai dar para a gente evitar. Então, a gente tem muito trabalho ainda, mesmo que depois, assim, vamos supor, erradicamos essa porcaria, todo mundo vacinou, tal, não sei o quê, inventaram um medicamento, um soro, sei lá, vai ter sequela, né? Que a gente está vivendo uma guerra, sinceramente, né? E você acha que a FACT, ela é um bom modelo para online, Raul? Porque parece que o online veio para ficar, né?
Todos os meus pacientes vão ficar online até eu terminar o doutorado, mas eu tenho colegas que vão voltar presencial, né, se tudo der certo, talvez ano que vem, em algum momento, e vários pacientes que moram na mesma cidade falaram, eu tô de boa, eu não quero pegar trânsito para te ver, não, eu fico mais tempo no trânsito do que com você, então, tipo, Eu acho que a gente. Acho que não dá pra escapar, velho. Não dá pra escapar, não dá pra voltar atrás. Acho que foi um negócio que forçou a gente numa condição que já tava pra vir, assim, mas acho que no mínimo a gente vai ficar numa coisa meio híbrida, sabe? Eu pelo menos eu vou. Certo? Agora eu vou ficar meio. Talvez eu leve meu computador para atender online no consultório, né? E atender uma outra pessoa ao vivo e tal, assim. Mas eu acho que a FACT, cara, acho assim. A gente não. A gente não tem tanto psicólogo assim quando a gente pensa quanto terapeuta a gente assim a gente tem acho que pouca gente aqui no Brasil que não é tanto terapeuta assim quanto parece e profissionais que são inclusive né preocupados com evidências e tudo mais com essas coisas mais de ponta assim então eu penso assim que pode ser mais algo para o teu arsenal você saber que bom eu posso atender uma parcela de clientes, oferecer uma modalidade assim do tipo, você está interessado em fazer 3 sessões, né, e fazer rodar, e você está, né, ajudando mais e mais pessoas em curto espaço de tempo, eu acho que pode ser interessante, assim, né, pelo menos eu tenho uma vontade, sei lá como eu vou executar isso que eu estou dizendo agora não é nenhum do tipo, o Raul faz isso, tá? Então antes que me procurem, que é do tipo, qualquer hora, talvez depois de terminar o mestrado, né, mas de ter um dia de deixar o meu Zoom aberto e atendendo as pessoas por ordem de chegada por 20, 30 minutos, assim, e nem te conheço, oi, tchau, né? Isso é um negócio que eu tenho muita vontade, né? Então, acho que nossa, é tipo atendimento de porta, né? tipo isso, eu tenho vontade de fazer Que isso. legal! Nossa, que legal! Eu nunca tinha pensado nisso, achei sensacional. Tipo, é Sim, super fazível. exato. Deixa o link em Fazível. algum lugar. Isso. Preciso pensar de como eu vou esquematizar isso, mas tipo, vamos, vem. E aí a minha dica para quem está ouvindo que estiver interessado em FACT, olha, É, dá para ir atrás, assim, ler o livro, sempre tem curso, acabou de rolar na Praxis lá, um curso que é meio autoguiado dos autores, né? Que, honestamente, eu penso assim, se você é um terapeuta ou uma terapeuta que você em 2, 3 sessões ajuda muito as pessoas, e várias pessoas circulam para você, e essas pessoas começam a falar, eu conheço um psicólogo que em 3 sessões me ajudou, né? Acabar virando uma publicidade para você também, então pense a respeito, né? Também é um jeito da gente, eu acho que a melhor publicidade é do boca a boca, eu sou mais old school, né? Por isso que, talvez por isso que o meu perfil do Instagram não é tão ativo assim, né? Porque eu não sou tão criativo para essas coisas. Mas acho que considerem diversificar o repertório de vocês. Acho que quanto mais a gente sabe, melhor. Tem leitura em português? Não, infelizmente. Infelizmente, aí é um pouco nichado ainda, né? Os livros não têm tradução, os livros de FACT. Então a gente É, faz uma hashtag. Por favor, publique fact, hashtag FactBR. usam Hashtag isso. RaulFactBR, por favor. Traduzam os livros de FACT para o português, alguém que tem esse empenho todo, porque é um conhecimento tão bom, assim, eu lembro que, mesmo que você, não tenha grana para fazer os cursos, mas você lê os livros, você tem umas ideias, porque, nossa, eu não quero ser terapeuta breve, mas eu posso adaptar isso aqui, sei lá, estrutura de primeira sessão, o que eu preciso focar, sabe, tipo, são umas coisas legais, assim, acho que sempre vale a pena. Você falou em adaptar. É possível adaptar o manual de ACT para FACT? Sim, totalmente, tipo, eu fico pensando assim, talvez você vai. Eu acho que eu vejo muito enriquecimento para a primeira sessão, né? Que é tipo, pô, como é que eu conduzo a primeira sessão, mas de um jeito que é consistente com a ACT, como é que eu trago esse conhecimento para cá? É tipo, é, acho que o que a gente tem uma série de perguntas um pouquinho mais estruturadas que dão um norte para a gente, que é de tipo, o que que a pessoa tá, o que ela tá buscando, qual que é o problema, o que que ela já tentou
quais foram os custos disso, porque foram custos, né, de médio, e o que ela, verdade, ponto 3, importante eu voltar aqui, se o que ela já tentou resolver o problema no curto, médio e longo prazo, né, quais foram os custos disso, e se ela pudesse escolher a vida que ela quisesse viver, do jeito que ela imagina, de tintim por tintim, que vida seria essa? Né? Então a gente ter como norte essas perguntas mesmo. Eu não estou dizendo só que vocês podem adaptar a função dessas perguntas, né, para a prática de vocês. Foi uma coisa que sempre me trouxe muito enriquecimento, assim, né? E uma outra metáfora tem aqui ou ali, mas acho que isso pode ser trazido e adaptado tranquilamente, assim. Você pode adicionar nas suas sessões questionário de aceitação e ação para ter uma medida de flexibilidade psicológica que você aplica cada 2 semanas e ver se está alterando ali, né? Que você usa isso como variável dependente, né? Da tua intervenção. Então, acho que pode fazer coisas sutis, assim, porque é a mesma terapia, só que é aplicada de um jeito diferente, né? Então, são estratégias, né, diferentes para fomentar a mesma coisa, que é a flexibilidade psicológica, no fim. Tá certo. E para deixar para os nossos ouvintes, Raul, se você pudesse resumir a FACT para a gente em uma ou duas frases, o que seria? E abra, esteja presente e faça o que importa. Não dá para ser mais simples e focado do que isso, assim. E se você pudesse deixar a dica de algum conteúdo, série, livro, filme, podcast que você gosta de ouvir, não necessariamente sobre a FACT, mas algo pessoal que você gosta de indicar para os seus amigos, o que você deixaria para gente? Putz, não sei se eu sou a melhor pessoa para isso, porque eu gosto de coisas meio peculiares, assim, ou que não condizem muito Tem uns sei lá. festivais que vão ter pós-pandemia. Tô brincando. Tirando a parte toda aí de rave, né, que eu gosto muito, né, não sei se eu consigo, mas, nossa, acho que eu vou ficar devendo, assim, dica, cara, eu tô muito... Podcast eu sou ouço de Uma comida, música, então, para o pessoal experimentar. comida para o pessoal experimentar. Uma comida para o pessoal experimentar. O que as pessoas gostariam de experimentar? Também tô ruim A nisso, gente quer porque saber o que Não, você o que você gosta. gosta. eu gosto. É... Putz, cara, eu gosto de tudo, assim. Por que eu falei que eu sou ruim pra isso? Eu como qualquer coisa, não tem uma coisa que eu não gosto, assim, mas. Dá uma coisa que você ama, tipo brigadeiro. Gente, minha mãe faz um brigadeiro artesanal, inclusive merchan dos brigadeiros. Eu gosto Não, de mas qualquer. sério, tipo, muito bom. Acho que todo mundo tem que experimentar. Você não tem nada assim? Ah, eu gosto muito de lamen, serve? Eu amo lamen, sabe? Então, acho que as pessoas têm preconceito com lamen porque falam que, isso é igual miojo. Eu falei, nossa, não, gente, não, pelo amor de Deus. E tem que comer com hashi ou pode comer com garfo? Ah, pode comer do jeito que você quiser. Funcional, se funcional, o jeito for funcional, tá valendo, quer levar comida à boca, né? Então come do jeito que quiser. Você Mas acha que o miojo é a fact do lamen? Tipo, lamen está para act, com o miojo está para fact. aí é desqualificar demais a fact, né? Porque eu acho que o miojo eu acho que ele tem uma proposta toda do tipo ter um custo, ter um custo baixo, eu não diria nem um custo-benefício, porque o benefício do miojo é zero, né? Que é sódio e carboidrato, né? Então é muito mais um lanche rápido assim do que uma solução que é uma comida elaborada, né? Então não acho que essa comparação tá valendo assim. Tá bom, tá bom. Ah, droga, eu gosto de miojo, achei que podia servir muito bem. Eu percebo que quanto mais eu me exponho nos lugares, no YouTube, mais eu vou contando os meus hábitos alimentares e as pessoas vão sabendo que eu sou quase uma criança. Teve Ah, uma live que eu fiz que eu falei, eu não gosto muito de fruta, eu tô tentando comer, agora eu falo que gosto de miojo. assim, eu gosto de coisa assim, eu gosto de bastante comida, né? Porque eu preciso comer bastante sempre, porque basicamente durante a semana eu como peito de frango com, Heterofilista. com arroz e alguma coisa assim. Então, tipo, vocês não vão ter muitas surpresas de mim, assim, tipo, eu gosto de coisas muito peculiares, sabe? Então, né, e de série, filme, essas coisas. Atualmente eu tô vendo anime, porque a vida tá. Eu cansei de ver séries e dramas reais, porque a realidade já tá brutal o suficiente.
eu vou ver herói que sai voando, solta poder, que é mais, distrai minha cabeça totalmente, né? Então, por isso que eu falo, não esperem muito de mim atualmente, assim, né? Muito bom, Raulzinho. Foi uma delícia te ter aqui com a gente. Eu nem vi o tempo passando. Quando eu Não, vi, o pessoal já mandou mensagem, a gente encerra agora, não sei o que. Eu falei, mas tem 20 minutos que a gente está conversando. Mas, enfim, foi muito fico bom. Queria deixar aqui o nosso agradecimento. Não sei se Marcelo ou Aninha querem dizer alguma coisa aí para você. Só agradecer mesmo a sua presença, Raul, nos lembrando que precisamos ser humanos antes de sermos profissionais. Isso é muito importante no nosso dia a dia como clínicos. Obrigado, foi refrescante te ouvir. Obrigada. amém. Igual a Aninha, eu também gostaria de agradecer. E como eu estou no meu último ano de graduação, tudo que foi dito aqui é muito útil para eu utilizar amanhã. Quem diria amanhã, utilizando. Olha só, ai, não, fico muito Mudando feliz. muitas vidas, Raulzinho. Olha só, é o que eu quero fazer da vida, né? Eu agradeço muito o convite de vocês. Eu nem vi o tempo passar, foi uma delícia mesmo ficar batendo papo aqui. O jeito que vocês organizaram a estrutura, muito bacana. Muito legal mesmo, para mim é uma maravilha. Então, Raul, quem sabe, né, a gente te vê de novo aqui no Sério Mas Nem Tanto. Também queremos agradecer nossos ouvintes que nos acompanharam até aí. Se você quiser ver a nossa interação, esse vídeo vai estar disponível aí no nosso canal no YouTube, Sério Mas Nem Tanto, no Siga dos Estudantes. E a gente se vê no próximo episódio. Falou!